No final desse vídeo, eu vou te contar algo que a minha avó nunca me explicou em palavras, mas que eu vi com meus próprios olhos quando era menino. Tem um nome, dentro da tradição da igreja, para o que você faz quando acorda nesse horário e reza sem que ninguém peça. E quando você souber esse nome, você nunca mais vai olhar para essa madrugada do mesmo jeito. Mas antes de eu chegar lá, preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém teve coragem de te dizer ainda. Acordar às 3 da madrugada não é fraqueza, não é doença e não é coincidência. Eu sou o Padre Jonas, cresci em Abaeté, aqui em Minas Gerais, numa família simples, onde a fé não era assunto de domingo, era assunto de toda hora. Ordenado há mais de 20 anos, já acompanhei centenas de pessoas em direção espiritual, em confissões, em crises de fé que pareciam sem saída. E posso te dizer com toda a honestidade que tenho, esse tema das madrugadas é um dos que mais aparece, e é um dos que a igreja menos fala com clareza. Sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo, mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha, é o que os maiores santos e teólogos da igreja documentaram ao longo de séculos e o que eu mesmo testemunhei em décadas de ministério. Tenho uma memória da minha infância que nunca me saiu da cabeça. Eu devia ter uns 8 anos. Acordei no meio da noite com sede, saí do quarto no escuro e vi a porta do quarto da minha avó entreaberta. Fui até lá com medo de que ela estivesse passando mal. A avó Filomena estava ajoelhada no chão, o terço enrolado na mão, rezando em voz tão baixa que eu mal ouvia. A casa estava escura. Ela não tinha ligado nenhuma luz. Eu chamei em voz baixa. Vó, tá bem? Ela virou para o meu lado com aquele olhar sereno de quem não foi acordada à força, de quem acordou por escolha, e disse com uma calma que eu nunca esqueci: Pode dormir, meu filho, eu tô de plantão. Só quando adulto, já ordenado, é que entendi o que aquilo significava. A avó Filomena sabia algo que ninguém havia ensinado a ela em livro nenhum. Ela sabia que certas horas da noite pertencem a quem reza. Hoje eu vou te mostrar 3 revelações sobre esse horário da madrugada. A terceira é a mais importante e é a que eu guardo com mais cuidado, porque é a que vai mudar a forma como você enxerga o que você já está fazendo. Não pula nenhuma parte. Cada revelação é uma peça. Sem a primeira, a terceira não faz o sentido completo que precisa fazer. Antes de eu te contar o que aprendi sobre esse horário da madrugada, eu preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, é porque esse assunto não é novo para você. Você já sentiu que tem algo aí que vai além do sono. Se quiser continuar recebendo esses conteúdos toda semana, se inscreva agora no canal. É gratuito, e cada inscrição me diz que esse trabalho está chegando em quem precisa. E se já nesse começo você sentiu que eu estou falando com você, deixe um like. Para mim, isso é igual a um amém. E agora, antes de eu entrar na primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Nossa Senhora de Fátima, na aparição de julho de 1917, pediu às 3 pastorinhas que rezassem o terço todos os dias para alcançar a paz. O que poucos destacam é o contexto desse pedido. Era a madrugada espiritual para a Europa, véspera de guerra, de morte, de colapso. Nossa Senhora não pediu orações de sacerdotes em catedrais. Pediu 3 crianças simples, sem formação, acordadas para o invisível. O padre Luiz Condor, teólogo português e vice-postulador da causa de beatificação dos pastorinhos, escreveu que a mensagem implícita de Fátima é que Deus escolhe os pequenos para as intercessões mais urgentes, porque os pequenos rezam com o coração, não com o currículo.
Pensa nisso por um momento. A maior aparição mariana do século XX não escolheu bispos nem doutores. Escolheu 3 crianças que dormiam no campo. Esse detalhe não é acidente, é o padrão de Deus. E é exatamente esse padrão que explica o que acontece com você naquelas madrugadas. Eu chamo a primeira revelação de a hora do véu fino. A tradição espiritual católica, reforçada por registros de místicos e de exorcistas reconhecidos pela Igreja, identifica o período entre 2 e 4 da madrugada como um horário de atividade espiritual elevada, tanto positiva quanto negativa. O mecanismo funciona assim. Durante o dia, o mundo faz barulho. Esse barulho não é só físico, é espiritual. O movimento das pessoas, das intenções, das conversas, cria uma espécie de interferência que dificulta tanto a ação do mal quanto a percepção do bem. À madrugada, esse ruído de fundo desaparece. Pensa numa rádio com estática o dia todo. Você sabe que há uma transmissão, mas o barulho impede de ouvir com clareza. Às 3 da madrugada, a estática para. A transmissão continua a mesma, o que muda é a sua capacidade de captá-la. O padre Gabriele Amorti, exorcista do Vaticano por mais de 30 anos e autor de Um Exorcista Conta Sua História, documentou em seus escritos que o horário entre 2 e 4 da madrugada concentra uma frequência anômala de manifestações espirituais, tanto de opressão quanto de graça mística. Ele deixou claro que isso não é dado folclórico, mas observação consistente em décadas de acompanhamento pastoral de casos concretos. Eu mesmo acompanhei uma senhora de Patrocínio, aqui em Minas Gerais, que acordava toda madrugada com o coração acelerado e sensação de peso no peito. O médico não encontrou nada. Por orientação minha, ela começou a simplesmente fazer o sinal da cruz ao acordar e ficar quieta por 3 minutos, sem ligar nada, sem forçar o sono. Em menos de 2 semanas, o peso havia sumido. E em 2 desses momentos de silêncio, veio à mente o nome de um neto, pelo qual ela não rezava há anos. Ela não escolheu pensar nele, ele simplesmente apareceu. Então, quando você acordar entre 2 e 4 da madrugada, não ligue a luz, não pegue o celular, não force o sono. Deite de costas, faça o sinal da cruz devagar e diga em voz bem baixa: Senhor, aqui estou. Se é chamado, eu ouço. Se é tentação, eu recuso. Fique em silêncio por 3 minutos exatos. Não reze decorado ainda, só escute. E no dia seguinte, anote qualquer nome ou imagem que veio nesse silêncio. Repita por 7 dias. O que você vai descobrir vai surpreender você. Eu sei que você vai pensar, mas padre, isso não é só coisa de corpo mesmo? Pressão, idade, hormônio? Pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo. O corpo envelhece e o espírito não para. Deus já usou um sonho para avisar São José. Já usou a voz da noite para chamar o menino Samuel. Ele não parou de usar o silêncio da madrugada só porque a medicina evoluiu. Agora eu quero te apresentar Dona Zulmira. Ela tem 69 anos, mora em Luz, Minas Gerais, viúva há 7 anos. Tem 3 filhos adultos, 2 em Belo Horizonte, 1 na mesma cidade. O filho que mora perto é o mais distante emocionalmente. Saiu da igreja depois de um desentendimento com o padre anterior e não pisa numa missa há 4 anos. Dona Zulmira vai à igreja de Nossa Senhora das Dores todo domingo. Reza o terço às 6h30 da manhã, sozinha, na frente do oratório com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi da mãe dela. A imagem tem uma rachadura pequena na base que ela nunca mandou consertar. Diz que assim ficou mais dela. Há quase 2 anos, ela acorda toda semana entre 3 e 3h30. Já foi ao médico, pressão normal, nada encontrado.
tomou remédio para dormir por 1 mês. Funcionou, mas ela parou porque não queria depender disso. Já pediu uma missa pelo filho. Já conversou com ele 3 vezes sobre voltar à igreja. As 3 vezes terminaram mal. Ela carrega na carteira uma foto 3x4 do filho mais novo, de quando ele fez a crisma, com 16 anos. Toda vez que reza por ele, ela pega a foto e segura. Já está desbotada de tanto manuseio. Numa confissão, ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Padre, eu rezo tanto por ele que já não sei mais se estou rezando com fé ou com desespero. Essa frase me partiu o coração, porque ela era honesta demais para se iludir, e porque ela estava descrevendo exatamente o problema que a segunda revelação vai explicar. Eu chamo a segunda revelação de o erro da devota. Esta é a revelação mais incômoda, e por isso a mais importante para quem reza de verdade. Muitas mulheres devotas que acordam às 3 da madrugada fazem imediatamente a mesma coisa. Pegam o terço e começam a rezar com urgência, como se precisassem ocupar aquele espaço antes que alguma coisa ruim o ocupe. O problema é que essa urgência, que nasce de um lugar bom, de devoção genuína, pode funcionar como ruído espiritual. Imagina que alguém bate na sua porta. Em vez de abrir, você começa a gritar palavras de boas-vindas pela porta fechada. O visitante ouve, mas não consegue entrar. Rezar com urgência e medo à madrugada pode ser exatamente isso. Devoção que, sem querer, mantém a porta fechada. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no capítulo 22 de O Caminho da Perfeição que a oração vocal rezada sem recolhimento interior não é oração, é ruído. Ela dizia que quem reza com o coração agitado está falando sobre Deus, não com Deus. Santa Teresa distinguia entre a oração que sobe e a oração que circula. A que circula é a que nasce do medo e retorna ao medo sem nunca alcançar o coração de Deus. Dona Zulmira rezava 3 terços seguidos toda vez que acordava à madrugada. Dizia que se não rezasse, o medo voltava. Quando eu perguntei pelo que ela rezava, ela respondeu: rezo para passar logo. Não pela família, não por inspiração. Rezava para o horário acabar. A oração havia virado anestesia, não encontro. Você fez isso porque ama. Eu preciso que você ouça isso antes de continuar. O que você fez por amor. Mas amor com medo não é o mesmo que amor com fé. Então, nos primeiros 3 minutos ao acordar, não comece pelo terço. Comece pelo silêncio orientado. Diga o nome de uma pessoa pela qual você quer rezar. Só o nome, sem mais nada. Fique com aquele nome na mente por 1 minuto inteiro. Só então comece uma dezena do terço, devagar, pensando naquela pessoa a cada Ave Maria. Uma dezena com presença vale mais do que 3 terços rezados por obrigação de cobertura espiritual. Eu sei que você vai pensar, mas padre, eu fui ensinada que rezar muito é sempre bom. Rezar muito é bom quando o coração está presente. São João da Cruz, também doutor da Igreja, ensinava que há um estágio de maturidade espiritual em que Deus pede menos palavras e mais presença. O que parece pouca oração pode ser, na verdade, oração mais profunda. Dona Zulmira aplicou essa instrução. Na primeira semana, ela achou estranha a simplicidade. Estava acostumada com o volume. Mas na terceira noite, ao dizer o nome do filho e ficar em silêncio, ela sentiu algo que ela mesma não soube descrever direito. Disse que foi como quando você para de falar e percebe que a conversa de verdade estava esperando você calar. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Eu chamo a terceira revelação de o chamado dos intercessores noturnos. Antes de te explicar o mecanismo,
eu preciso te fazer algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta, mas responde por dentro. Primeiro, você acorda entre 2 e 4 da madrugada com frequência há mais de 6 meses, sem causa médica que explique completamente? Segundo, quando acorda, o primeiro pensamento quase sempre é o nome ou a imagem de alguém, um filho, um neto, alguém da família, mesmo que você não estivesse pensando nessa pessoa antes de dormir? Terceiro, você sente um peso que não é exatamente tristeza nem ansiedade. É mais parecido com responsabilidade, como se houvesse algo que depende de você e você não sabe exatamente o quê? Quarto, depois de rezar nesse horário, mesmo que pouco, mesmo que sem concentração, você sente uma leveza que não se explica? Não é alívio de tensão, é outra coisa, como se você tivesse feito algo que precisava ser feito? E o quinto sinal, o mais surpreendente, o que quase ninguém fala em voz alta. Você nunca se considerou uma pessoa de oração especial. Você acha que reza mal, que se distrai, que outras pessoas rezam muito melhor do que você. Essa crença de que você é insuficiente para o que sente que deveria fazer. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. Existe dentro da tradição espiritual católica o conceito de intercessores noturnos, pessoas que, por vocação espiritual, não por escolha consciente, são chamadas a cobrir em oração os momentos em que o mundo está mais vulnerável. Não é uma elite, não é privilégio de contemplativos em mosteiro. São, com frequência, avós, mulheres simples, pessoas que nunca se considerariam místicas, mas que carregam no silêncio da madrugada uma função espiritual que ninguém lhes explicou. O mecanismo é parecido com o que acontece no próprio corpo durante o sono. Enquanto você dorme, o organismo faz regeneração celular, consolida a memória, repara o que o dia gastou. Você não sente, não comanda, não entende o processo, mas ele acontece porque é necessário. O corpo místico da igreja tem funções que acontecem quando a maioria dorme. Alguém precisa estar de plantão, e Deus não chama quem ele não preparou para isso. São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escreveu que Nossa Senhora, nos últimos tempos, levantaria um exército de almas simples e fiéis. Não teólogos, não religiosos famosos. Almas humildes que rezariam onde outros dormem e que sustentariam a igreja quando ela mais precisasse. Ele descreveu essas almas como as mais poderosas armas de Maria e disse que elas próprias não saberiam o tamanho do que carregam. Lê de novo esse trecho com atenção. As mais poderosas armas de Maria não sabem o tamanho do que carregam. É exatamente esse o quinto sinal. A inadequação que você sente não é evidência de que não foi chamada, é evidência de que foi. E agora eu te entrego o que prometi no começo desse vídeo. Quando eu era menino e vi a avó Filomena ajoelhada no escuro da madrugada, ela disse: "Tô de plantão." Eu achei que era só jeito de falar de velhinha devota. Não era. Ela estava descrevendo, com as palavras simples que tinha, uma realidade espiritual que São Luís de Montfort havia documentado séculos antes. Ela era uma intercessora noturna e nunca soube esse nome, e provavelmente você também é, e também nunca soube. Então agora vou te dar as 5 instruções práticas para transformar esse horário de sofrimento em vocação. Primeira instrução: a partir de hoje, tenha um caderninho pequeno e uma caneta na cabeceira. Ao acordar nesse horário, antes de qualquer coisa, escreva o nome de quem veio à mente. Só o nome, sem análise, sem comentário. Esse ato físico de escrever não é superstição, é colaboração. Você está documentando o chamado.
Segunda instrução, e essa vai contra o que você faz naturalmente. Não tente voltar a dormir imediatamente. Dê ao silêncio pelo menos 3 minutos antes de tentar o sono. O instinto é fechar os olhos e forçar, mas a urgência de dormir nesse momento é exatamente o que encerra o canal antes de ele cumprir a função. 3 minutos de presença consciente, com os olhos fechados e o nome na mente, valem mais do que 1 hora de sono forçado. Terceira instrução. Ofereça aquela vigília com uma frase simples. Diga: Senhora, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas você sabe. Eu ofereço esse meu sono por ela. Uma frase, um nome, silêncio. Você não precisa saber o que está fazendo para que funcione. Assim como o coração bate, sem que você precise entender cardiologia. Quarta instrução, e essa também é contraintuitiva. Não conte para a pessoa por quem você rezou, que rezou por ela nesse horário. A intercessão noturna tem uma força que vem exatamente do anonimato. Quando você conta, você coloca expectativa no resultado. Quando você guarda, você deixa o resultado na mão de Deus. Não é segredo por orgulho, é entrega por fé. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora. Pare de pedir a Deus que resolva o problema do jeito que você imaginou. Isso exige coragem, eu sei. Por 20 anos rezando pelo filho, pela neta, pelo marido que não vai à missa, você construiu uma imagem de como a resposta deveria parecer. A quinta instrução é rezar assim: Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa, eu sei o que eu quero, mas confio que o que você quer é maior do que o que eu consigo imaginar. Quando você abre mão do roteiro, você não está desistindo, você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo. Dona Zulmira aplicou essas instruções, não todas de uma vez, aos poucos, nas semanas que seguiram. E em 6 semanas aconteceram 2 coisas concretas. O filho ligou espontaneamente uma vez, sem motivo aparente, só para conversar. E ela própria parou de sentir o peso ao acordar. Não porque o problema resolveu, não porque o filho voltou à missa, mas porque ela me disse uma coisa que eu carrego até hoje. Eu entreguei. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei que eu fiz minha parte naquela madrugada. Essa frase é o coração de tudo o que eu tentei te dizer nesse vídeo. Você não vai conseguir converter seu filho por força de vontade. Você não vai resolver pela quantidade de terço. O que você pode fazer é ocupar com fé o posto que lhe foi dado e confiar que quem chamou também sabe o que está esperando do chamado. Acordar às 3 da madrugada não é a sua fraqueza, é o seu posto. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa madrugada não é acidente. E se a história de Dona Zulmira tocou algo em você, ou se você se reconheceu em algum daqueles 5 sinais, então eu te peço, se inscreva no canal. Não por mim, mas porque semana que vem eu vou continuar essa conversa e eu não quero que você perca. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também acorda nesse horário achando que é só coisa do corpo. Às vezes, a maior caridade que a gente faz é dizer a alguém: você não está sozinha nisso. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Senhora pequena e escura do Rio Paraíba, presença real dentro das casas simples desse Brasil, que reza de joelho mesmo sem entender tudo. Eu te peço agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, por cada uma que acorda naquelas madrugadas carregando um nome no coração sem saber que isso é vocação, por cada mãe que guarda uma foto desbotada na carteira e reza sem saber se é fé ou desespero. Diz a ela, Senhora, que você está do outro lado dessa porta, que o silêncio delas não some no escuro,
que cada nome dito naquele horário chega até você e que a missão que elas carregam sem nome é real, é reconhecida e é necessária para o corpo da tua igreja. Senhor Jesus, que também passou a noite em oração no Monte das Oliveiras, abençoa essas almas de plantão. Não deixa que o cansaço apague a vocação. Não deixa que a dúvida silencie a fé. E quando o resultado que elas pedem demorar mais do que esperavam, lembra elas que a avó Filomena ficou de joelho no escuro por anos antes de entender, e você a entendia desde o início. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.